Fala, meu povo, graça e paz, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Eu sou o pastor Xandão, bem-vindo às nossas devocionais Um Gole de Fé. Eu tenho uma mensagem hoje para a sua vida sobre propósitos, mas antes, dá um pulo lá no nosso Instagram e segue. Essas devocionais serão compartilhadas lá e também dicas de como ler a Bíblia. Tem muita coisa legal lá. Só quero que você tenha calma. Peço que você tenha calma, porque o Instagram é novo e nós vamos compartilhar com vocês os conteúdos aí, tá bom? Mas com calma e com tranquilidade. Só vai lá e segue a gente, @Gole de Fé Oficial. Bem, descobrir o nosso propósito, descobrir o nosso chamado, a nossa vocação, não é a responsabilidade de Deus. Não é a responsabilidade do seu pastor. Descobrir o seu propósito não é a responsabilidade do seu pai, da sua mãe. Não é a responsabilidade do seu líder de célula, não. É a responsabilidade sua. Descobrir o nosso chamado é responsabilidade nossa. E o que tem de mais triste nessa vida é viver uma vida sem propósito. É viver uma vida sem descobrir qual que é o seu chamado, né? Agora, eu acredito que Deus criou cada pessoa com um propósito específico, mas descobri-lo é a nossa responsabilidade. Cada pessoa deve buscar o seu chamado específico. Todos nós, presta atenção, todos nós fomos chamados para ser discípulos de Jesus. Sermos reconhecidos pelo seu amor, como diz as Escrituras, né? Expandir o reino de Deus, pregar a palavra de Deus. Poucos, na verdade, presta atenção, poucos, na verdade, são chamados para a esfera da igreja. A maioria tem a sua esfera de atuação em outras áreas. Aí você fala assim, pastor, mas como eu descubro o meu chamado? Você tem que se fazer algumas perguntas. Você tem que falar assim, primeira coisa, o que eu amo fazer? Primeira pergunta que você tem que... O que eu amo fazer? Ou, o que eu faço que me faz sentir vivo? O que você faz que você fala assim, velho, eu nasci para esse negócio? Olha aí o seu propósito. Que te faz sentir vivo? Qual é o assunto que quando alguém fala ou que quando você fala, faz os seus olhos brilharem? Olha o seu propósito aí. Olha o seu chamado aí. Outra coisa, outra pergunta que você tem que se fazer. Em que as pessoas falam que eu sou bom? Você é bom em quê? O que eu faria independente de dinheiro? O que você faria? Com dinheiro, sem dinheiro, você faria porque você ama, porque você gosta. Então, Esther, ela foi usada... Olha só, presta atenção. Esther, ela foi usada para o livramento do povo judeu. Em Esther, no capítulo 4, versículo 14, diz que quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha? Hein? Onde Deus te colocou, brother? Deus tem te colocado em situações para resolver problemas ou para criar problemas? Deus nos coloca em meio ao caos para trazer paz. Nós somos criados para solucionar problemas. Então não se desespere ao encontrar dificuldade. Gaste tempo orando e pensando em soluções e Deus vai te mostrar o caminho. Eu tenho falado sobre isso. Os nossos dons, as nossas habilidades estão conectadas com a razão pela qual nós somos criados. Não pense você que... às vezes eu já orei assim, Deus, nossa, por que eu não nasci no tempo do meu pai, no tempo do meu avô? Parece que era mais legal, parece que as coisas eram mais... Não, você nasceu no tempo certo e na hora certa. Eu realmente acredito que nós somos criados por um propósito específico, para um tempo específico. Gente, o próprio Criador, quando mandou o seu filho aqui nessa terra,
para viver um propósito, ele também teve problemas, ele também teve dificuldades, ele passou por aflições, mas ele não desistiu. Ele permaneceu ele permaneceu firme, e continuou até o final. Graças a Deus por isso. É por isso que você está aqui, por isso que eu estou aqui. Porque ele não desistiu da gente. Então, tudo tem o seu tempo. E digo mais, em Gálatas fala sobre a plenitude dos tempos. Jesus veio, o que é a plenitude dos tempos, pastor? Jesus veio na hora certa. Jesus não veio antes, Jesus não veio depois. Jesus veio na hora certa, na hora exata, no tempo certo da humanidade, certo? E ele veio, cumpriu a sua missão, cumpriu o seu chamado, cumpriu aquilo que o Pai o designou. Então, descobrir o teu chamado não é responsabilidade do outro, é a sua responsabilidade. E é triste ver pessoas morrerem sem ao menos descobrir, sem ao menos saber o que Deus tinha para elas. Gente, termino dizendo o que eu sempre falo, é até chato. Eu não acredito que nós viemos a esse mundo apenas para pagar boleto, apenas para casar, apenas para beijar na boca, passar luta, comer pizza, dormir, tomar banho. Só isso. Só isso. Qual a diferença sua para o cachorro? Hein? Qual é a diferença sua para um outro animal, podemos dizer assim? Qual que é a diferença, irmão? Não, você nasceu com um propósito. E a missão é sua, descobrir qual propósito é esse. Que Deus te abençoe. Não esquece de seguir a gente no Instagram, @goledeféoficial. Te vejo lá. Até mais. Até as nossas próximas devocionais. Um gole de fé.